Fala, rapaziadinha, estamos no ar com o BaixeCast, o podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. É mais um episódio aqui do BaixeCast. Eu tô muito feliz, porque a pauta de hoje mexe muito comigo também. Mas antes eu vou lembrar todo mundo para se inscrever aqui no canal BaixeCast, nosso Instagram, que tá bombando, nosso TikTok, BaixeCast. Então curte aí, comenta sobre esse podcast, comenta nas redes sociais nossos cortes que também estão bombando. E vem com a gente, porque hoje a gente vai falar no que tange a saúde mental, no que tange a psicologia. Maíra, seja muito bem-vinda, eu tô muito feliz de ter você aqui. Obrigada, o prazer é todo meu. Gente, Maíra Ruas, você é psicóloga do esporte de alto rendimento. Bonito, Isso. bonito. É psicóloga do esporte de alto rendimento, então vamos começar já perguntas aqui, trocando uma ideia. Como funciona a psicologia no esporte de alto rendimento? Vamos falar do futebol primeiro. Pra você, como funciona... Lucas, eu tô pensando aqui, eu tenho um time de futebol, os grandes times, 12 times grandes do Brasil. Beleza, a psicologia influencia no quê? Como ela é feita? Existe uma coordenação? Ou ela varia de time para time? Muita coisa? Qual a importância que ela tem? Já tô te metralhando aqui. Seja bem-vinda. Obrigada a todos que estão nos vendo. Bom, é muito legal essa pergunta, porque cada psicólogo trabalha de uma forma diferente. Mas qual é o objetivo final? É que mentalmente o time seja forte para competir. Mentalmente significa o quê? Que o atleta consiga fazer uma boa gestão das suas emoções. Então, ele está na hora do jogo. Se ele comete uma falta, ele tem que ter uma capacidade de voltar rápido para o jogo, sem remeter uma culpa ou uma ansiedade por ele ter cometido uma falta que foi decisiva para um resultado momentâneo, por exemplo, como desenvolver questões cognitivas do atleta, como concentração, raciocínio abstrato. Então, o psicólogo ele é responsável por essa construção. Porém, todo psicólogo é totalmente subordinado ao treinador. Então, depende muito da forma que o treinador vai direcionar esse psicólogo. Então, vai ter treinador que você vai trabalhar mais no individual, vai ter treinador que vai te oferecer para você trabalhar mais de uma forma coletiva, trabalhando a consciência coletiva do time para que ele consiga performar melhor. A gente fala muito assim da preparação física, técnica, tática, e aí quando perde fala do emocional. Mas a gente não fala da preparação mental. E aí o trabalho psicológico não é ligado a só quem está com problema. Não, é uma preparação mental. Da mesma forma que você prepara o time fisicamente, tecnicamente, taticamente. Nossa, pode bater palmas? Que loucura. Não, é sensacional. Assim, entendi muito o que você quis dizer sobre então, pelo que eu entendi, o treinador comanda como a psicologia vai atuar no time. O clube pode ter tua filosofia, mas sempre o treinador vai dar aquele direcionamento. Não existe trabalho psicológico sem essa direção do treinador. Fica muito escasso. Entendi. Vamos começar, então, pela sua carreira. A gente, mais uma vez falando, né? A gente tá falando do BaixeCast. Nosso foco principal aqui é contar bastidores e mostrar pra galera aquela resenha boa de bastidores que todo mundo gosta. Sim. E aí você começou estagiando no Vasco, é isso, 2003 a 2006. Isso, e aí futsal do Vasco. Futsal do Vasco, que revelou grandíssimos craques pro mundo. E Coutinho era um menino franzino que você trabalhou. Como é que funcionava, por exemplo, no teu estágio naquela época, 2003, em relação ao futsal no Vasco da Gama? Como é que funcionava isso? Beijo pra Maria Helena, que foi minha primeira supervisora, né, que me abriu as portas aí no futebol, na psicologia do esporte. E era um trabalho que você acompanhava os treinos, os jogos, e ia ali dando assistência também para os pais, porque a gente está falando de criança, né? Então, a criança é um pouco diferente. A escola, pais, interação social. A gente trabalha muito com lúdico, com dinâmica de grupo, para a criança saber interagir. Mas a pressão já existe, né? Há 20 anos atrás, né, quando eu comecei, já existia muita pressão psicológica. E o Coutinho sempre se destacou pela sua habilidade, pelo seu foco, a sua concentração. Esse Coutinho discreto, do jeito que ele sempre foi assim a vida toda, desde das categorias de base. Mas isso tem muito a ver com... Porque assim, muitos dizem que é o jeito da pessoa e tem muito a ver com a concentração que a pessoa também tem dentro de campo. Que nem a galera fala muito do Messi. O Messi é um cara que parece muito disperso dentro de campo, um exemplo, e aí, numa genialidade, num dom, ele pega a bola, resolve em três tacadas, assim. Tem muito a ver com o perfil que o cara já tem de jogador ou o perfil de vida? Os dois, né, se misturam, mas tem muito a ver com o perfil do jogador. O Coutinho sempre teve esse perfil e
assim ele deu certo, né? Então isso é que é legal, é a pessoa ela se identificar e ser feliz da forma que ela é, né? E não criar um personagem em cima. Não tem nessa necessidade. Gosto. Daqui a pouco eu vou tratar de polêmicas aqui também. Te perguntar uma coisa. Eu já vou continuar no Vasco aqui. Uhum. E é pra você já entender que eu sou assim. Daqui a pouco eu vou falar de alguma coisa, depois eu volto. Tem uma pautinha, não tem? Tem uma situação que pra mim é importante. Eu acho que é importante pro Brasil, é importante pro mundo. Que é a presença de mulheres no futebol. Sim. E aí eu queria ouvir de você. Enfim, em 2003 você começou no futebol. 20 anos de carreira no futebol. Sim. Então, em 20 anos de carreira, como foi lidar com o machismo, ou como foi lidar com o fato de terem poucas mulheres como referência no futebol? Se a gente olhar hoje, né, a gente tem só a Leila sendo presidente de um clube, a gente não vê tanta influência das mulheres nas câmeras, a gente vê muito, a gente sabe muito disso nos bastidores. Eu queria muito a tua opinião sobre isso. Olha, por incrível que pareça, eu nunca fui uma pessoa que eu tive muito esse olhar. Eu sempre olhei a competência. Eu preciso ser competente e preciso ter postura, né? Até a própria Maria Helena, que foi minha primeira supervisora, ela falava sobre isso, né? Da postura, quando você está num ambiente masculino. E não quer dizer isso aqui machismo, não. Porque se você estiver num vôlei de quadra, num ambiente feminino, o homem tem que saber também a hora de entrar, de não entrar. Então, quando você tem a postura... Você sabe se colocar, um ginecologista homem que vai lidar com mulheres, você vê atletas. Ali não tem uma questão de gênero. Então, ali há um respeito sobre o profissional. Então, nesses 20 anos eu não tive problema. E em alguns momentos, até né, com o próprio Cruzeiro, na comissão técnica em si, eu era a única mulher e muitas vezes a única mulher que viajava. E nunca tive problema. Pelo contrário, era até uma proteção, um cuidado. Então, depende muito da postura do profissional e do foco que você quer dar. Porque as pessoas se preocupam com o resultado também. Se você dá resultado, você impõe respeito e as coisas acontecem naturalmente. Agora, mas se você fosse homem, teria portas maiores? Não sei te responder, né? Se abriria melhor ou não. Mas eu acredito que o papel da mulher também no futebol, no esporte de alto rendimento no meio de homens, acaba sendo acolhedor, você acaba podendo desenvolver um afeto ali, né, melhor do que talvez se fosse um homem. Entendi. Eu queria levantar uma outra bola, né? Acho que essa situação de mulheres no futebol. E assim, existe, pelo menos aí falando bem da minha bolha, tá? Do meu lado pessoal, do meu lado, que eu já tô trazendo nem do futebol, na minha vida pessoal. Existe uma situação muito complexa, como você mesmo levantou no início, sobre, quando ganha, show de bola, todo mundo é bacana. Quando perde, o problema é da saúde mental. A galera, às vezes, nem sabe a construção da saúde mental que foi feita para chegar em competições de alto nível. E conseguir suportar pressões tão altas. E aí, na psicologia, nesses 20 anos de carreira, você sofreu, ou como é que foi o impacto da psicologia não ser algo... A psicologia hoje é um pouquinho mais valorizada, digamos assim. Mas ainda não é como deveria ser, na minha opinião, né? Eu queria ouvir a sua. E como é que foi lidar com isso durante 20 anos? Porque, assim, o método não é claro. Aliás, no futebol, os métodos são construídos diariamente. Qual é o método de um coordenador de saúde? Onde está escrito? Qual é a função dele? Cada clube vai desenvolvendo de acordo com as pessoas que estão ali. A psicologia é o mesmo. Você vai trabalhar com psicólogos que vai aplicar teste, que vai aplicar, vai botar sensores de neurofeedback, você vai ter outros modelos de trabalho psicológico. O importante é como que você atrela esse modelo esse modelo de atuação com os resultados. E os melhores resultados que vêm é a própria fala dos atletas. Eles sim dão... eles vão ali fidelizar, deles ali, né? o validar, melhor, né? Os atletas vão lá, voltando. Os atletas que vão validar o trabalho do psicólogo, porque eles vão agradecer, eles vão reconhecer, eles vão falar para o outro atleta. Então, assim, o trabalho ele vai sendo desenvolvido. Porque também não é algo mensurável como um jogo. A gente não tem como mensurar como um resultado de um placar ali. Exato. É algo que influencia absurdamente, mas não é tão mensurável, né? Exatamente. Muitas vezes, por exemplo, eu tive no Vasco da Gama em momentos de 6 meses de salário atrasado. Como é que é trabalhar isso? Às vezes o trabalho ele é muito maior, só que ele não é visto.
né? Porque às vezes, sem o trabalho psicológico e o comprometimento daqueles atletas com 6 meses de salário atrasado, profissionalmente falando, como aconteceu no Botafogo, em outros clubes de futebol, talvez esses clubes não teriam hoje a SAF. Porque essa galera segurou os clubes por muito tempo, sendo criticados, sendo muitas vezes, né, a torcida ameaçando, e eles sustentavam ali uma situação muito difícil. 6 meses. É muita 6 meses, é muita coisa. Então, às vezes, o resultado, mas não veio. Não, podia ser pior, mas podia estar numa Série C. Mas, então, como que as pessoas ali, né? Os mecânicos que ficam ali nos bastidores, seja médico, fisioterapeuta, fisiologista, análise de desempenho, é muita gente trabalhando e o próprio comprometimento dos atletas para o resultado vir. Às vezes, não dentro daquele esperado, mas você evita de muitas coisas ruins também acontecerem. E as pessoas não vão saber. Não vão saber. Mas foi antecipado o problema, né? Exato. Igual gerenciamento de crise. O maior gerenciamento de crise é você antecipar e não ter a crise. Exato. Porque aí não tem como saber se seu trabalho, como é que ele foi feito, né? Exatamente. Vamos voltar pro Vasco aqui. E aí você também trabalhou até 2006 com o Matheus Pet na base. Era um menino que jogava muita bola no futsal do Vasco. Ele chegou na transição do campo, né? E você trabalhou com ele, Matheus Vital, pra quem não sabe, Matheus Pet na base era o Matheus Vital, e daí ele foi, se não me engano, ele sai do Vasco, ele vai pro Corinthians, ele joga uma parte no Corinthians. Você hoje é psicóloga do Cruzeiro, então ele volta pro Cruzeiro. Isso, e você exatamente. trabalhou com ele, né, no momento da base, no futsal, e trabalhou com ele hoje. Como é que era? Eu trabalhei com ele no futsal, ele era chupeta, mamadeira, era bem assim, fraldinha. 5, 9 anos. Depois quando eu retorno para o Vasco em 2015, ele está subindo para o profissional. E aí agora, né, a temporada de 2022 no Cruzeiro, eu tenho, né, a felicidade de encontrá-lo lá no Cruzeiro. Então, é algo muito familiar, dentro de uma construção de história de vida que ele tem muito guerreira. Então, eu queria falar sobre essa questão desculpa te cortar, sobre a questão de vida dele, porque o Vital, eu lembro, assim como, e aí já quase entrando num outro assunto, gente, o Vital, quando ele surge no cenário do Vasco, é um cenário que o Vasco sempre revelou grandes craques, assim como a maioria das bases do Brasil, mas o Vasco vinha dessa dependência, assim como os outros clubes, e ele surge com um cenário de tipo craque. Vai pra Europa, assim como centenas, milhares talvez de jogadores que surgem na base com 10, com faixa de capitão, com um cenário ali de Europa, de seleção brasileira, de base que eu digo, e não rendem o esperado. É difícil falar que o cara não rendeu o esperado quando o cara jogou no Corinthians, quando o cara tá jogando no Cruzeiro, né? Mas talvez o esperado pela expectativa que foi gerada nele na base, como um craque da base. E aí, como é que funciona pra você, na sua mentalidade? Como é que você imagina que seja pra um menino, que é um menino, que tem 14, que tem 15, que tem 16 anos, como ele também já teve, com essa expectativa tão grande? A gente tá vendo o Endrick com 17 anos, 18 anos, ele foi vendido com 16 pro Real Madrid, com as cifras acima de 400 milhões de reais, com a pressão de ser um dos maiores craques do mundo na Copa de 2026. Como é que se controla? Então, pra mim, né, dentro da minha experiência, que eu já coordenei muitas categorias de base, mesmo estando no profissional, é sempre perigoso o atleta que ele está sempre à ascensão na base, porque ele não trabalha a tolerância à frustração, ele não desenvolve a resiliência, e normalmente a família para de trabalhar para já viver em função, é quase um trabalho, né? Pressão aumenta ainda mais, né? Uma exploração infantil, se a gente parar para pensar, né? Então, é muito perigoso, porque quando a base só serve para ter uma chavezinha, eu falo assim com os atletas, para abrir a porta do profissional. Chegou no profissional, zera tudo. Ele pode ter sido artilheiro, ele pode ter sido de todas as fases de seleção brasileira, que não vai adiantar. Então, ele vai ter que começar do zero. E aí, muitos desses atletas, eles não conseguem, porque eles não desenvolveram. Então, eles demoram mais tempo para amadurecer psicologicamente do que aquele atleta que foi titular, reserva. Tanto é que a gente tem vários exemplos aí, né? O Cafu, o Ronaldo, porque eles criaram isso na base. Então, quando eles chegam no profissional, eles já têm os circuitos mentais, eles já têm os caminhos para isso. Então, facilita muito mais a carreira. E o atleta que sempre
vai ser promessa, gera uma expectativa que eu falo do ideal e do real. Então, esses atletas que são vários, né, que a gente tem, eles não conseguem virar a chave. Então, ficam aquele atleta do quase, aquele atleta que não consegue, de fato, ser aquilo que foi idealizado para ele. Mas aí a gente tem um problemaço. Porque cada vez... Isso sempre aconteceu, mas hoje tá muito mais midiático, que jogadores de 15 anos e 16, como o Endrick, como o Vinícius Júnior, como o Vitor Roque, que ele também já tinha sido cobiçado mais cedo, craques, eles estão sendo vendidos com 16 anos, antes de jogar o profissional. Sim. O cara tá sendo vendido como maior contratação da história daquele clube, vários jogadores. O Kaique no Fluminense, se eu não me engano. O Andrei no Vasco. Isso. A gente tem exemplos de jogadores que não jogaram no profissional e estão sendo vendidos por mais de 100 milhões de reais. E aí, o cara, beleza, tô contigo, ele vira a chave porque é um outro momento, é um outro modelo, é uma outra, enfim, uma outra realidade. E ele não vai nem jogar pelo time, ele joga talvez metade de uma temporada. Que foi o próprio Andrei. O Andrei escolheu, eu trabalhei com o Andrei, né? Ele escolheu ficar no Vasco. Ele escolheu retribuir ao Vasco tudo que o Vasco fez por ele. E ele escolheu o país que ele gostaria de ir também. O Andrei é totalmente diferenciado dentro desse aspecto. Aí você vê 1 em 1 milhão, né? Como o Andrei. A maioria sofre muito por isso. Porque eles não conseguem realizar aquilo que foi fantasiado. E aí sofre muito no futuro. Porque tem muito também a pressão da torcida, né? O cara, pô, vai pro Chelsea, o cara vai pra um futebol inglês. Então, a torcida quer ver ele titular, a torcida quer ver ele brilhando no Chelsea. E ele se adaptou muito bem ao Vasco, mas era um Vasco que não brigava por grandes coisas, estava na Série B. Era um Vasco que não estava encaixado com uma formação, e aí falando de futebol, né? Quando você tem um treinador a um longo prazo, você não tem trocas recentes, você tem um cara que comanda a equipe há muito tempo. Então ele mesmo no Vasco era um destaque, num time que não era destaque. Sim. E aí ele é vendido para um dos grandes times europeus, onde ele ainda precisa se firmar, tanto no futebol profissional, que são 2 anos, talvez, 1 ano, 2 anos, tanto que ele volta pro Vasco. Ele volta pro Vasco para jogar metade de uma temporada emprestado pelo próprio Chelsea, depois de ser vendido. E aí, o Andrei, pra mim, é um caso brilhante. E a gente tem um outro caso, tá na mesma posição do André no Fluminense. O André é um caso muito curioso, porque ele surge do profissional como uma estrela, não tão estrela, exatamente como você falou. Ele não se adapta no profissional, ele cai muito de rendimento, a ponto de ser quase negociado com o Botafogo, em 2022, se eu não me engano. E numa virada de chave, quando o Fred retorna pro Fluminense, o Fred vê um potencial e só faltava um lado psicológico pra ele aprender exatamente essa virada de chave. Olha, isso aqui é profissional, não é assim que funciona, é assim que funciona. E o tempo, o clube tem que dar tempo para esses atletas. Não necessariamente porque ele subiu com 19, 20 anos que ele tem que render. Às vezes ele vai render com 23, 24, 25. E ok, né? Você tem que ter um planejamento para esses atletas. Tem o próprio Henrique que está na França, né? Um tempo, o lateral do Vasco. Sim. Quantos anos ele ficou na transição? Muito Sim. tempo. Mas assim, aí eu concordo absurdamente com você, mas aí a gente tem mais um problema em relação à cultura brasileira de futebol. Porque a gente tá vendo, hoje em dia a gente tem as SAFs, hoje em dia a gente tem um monopólio, né? Um oligopólio, digamos assim, de Palmeiras e Flamengo, o Atlético Mineiro também, financeiramente falando de estrutura, onde eles não precisam vender as principais joias da base. Mas a grande maioria dos outros clubes brasileiros que não tem a SAF com esse aporte financeiro e esses clubes grandes, eles precisam vender essa garotada. Sim. Xerém, Cotia, a gente tá falando o Ninho, quer dizer, hoje não tanto o Ninho, mas enfim, a galera do Vasco, a galera do Botafogo, antes da SAF, era assim, gente, surge, vai embora. O Thales, Paulinho. o Paulinho, a gente tem grandes jogadores que foram embora pra pagar, pra não ter déficit orçamentário. Ele precisa ir embora, e é muito bizarro, né? Porque o cara começa um ano com um planejamento financeiro de vender uma joia. Sim. E se ele segurar essa joia, talvez qual o retorno que ele vai ter em campo e financeiro depois disso? Só que aí o menino, quando ele sobe com 16 anos já com essa pressão, ele tem muito a pressão da torcida, tem já a pressão do clube porque precisa do dinheiro, e aí vem a família, como você falou, e aí vem ele próprio dentro de campo. Como é que o cara vai conseguir fazer o futebol dele? Eu até brinco assim com os atletas de transição, que eu acabei, né, trabalhando bastante, né, com essa galera. O pior jogo é sempre o segundo, não o primeiro.
Que o primeiro jogo, o atleta vai lá e faz um gol. Por exemplo, a gente tem um Robert no Cruzeiro na temporada de 22, que nos 50 minutos fez o gol contra o Goiás. O garoto entrou, fez o gol. Sim. Imagina, né? O próximo jogo é o pior, porque o atleta pensa assim, caramba, eu fiz isso e agora eu tenho que fazer. A lambreta que o Thales deu num jogo contra o Fortaleza, e aquilo, né, tem que fazer outra lambreta, tem que jogar dessa forma. Então, sempre o pós é mais complicado do que até a própria estreia, porque é o manter. E hoje é tudo muito descartável, né? Eu digo isso, assim. As pessoas falam muito dos clubes, mas o torcedor também funciona da mesma maneira. Então, assim, se esse lateral não dá certo, contrata outro, chama outro, esse não presta. Há uma exigência, às vezes, de colocar o atleta jovem para jogar. Se não deu certo, queima aquele atleta. Então, o treinador segura, leva crítica, às vezes, né, nas coletivas, mas por que você não coloca? Porque no sub fez muito gol. Não, Seleção brasileira de base, ele destruía. Não, mas é outra construção, tem que ter paciência com o processo com ele, senão a gente queima o garoto. E aí depois não tem como retornar. Então a torcida ela tá muito imediatista e são descartáveis. Ah, não serviu? Troca. E ao mesmo tempo os clubes também estão num processo de, né, não se adaptou, a gente tem que achar uma solução. Aí tem as janelas. Então o time começa de uma forma em janeiro e termina totalmente diferente no final da temporada. Totalmente. Tendo 2 janelas aí de transferência que modifica a identidade do clube, do time. Que é uma loucura, né? Porque o calendário brasileiro de futebol já é uma loucura. A gente tem 85 mil competições quase funcionando ao mesmo tempo. E um time com um plantel ali de 30, 40 jogadores. E aí o que era pra ser uma pré-temporada, vem de férias, vem de pré-temporada com o treinador. Se o time perde pro rival no estadual, o técnico é demitido, vamos contratar. Acabou. Isso. E aí a pré-temporada começa em maio. Isso. E aí tem Libertadores. E aí, então assim, não existe esse planejamento. E aí a Copa do Brasil, né? Estadual e Copa do Brasil é ótimo para derrubar treinador, Nossa, né? Maravilhoso. Porque aí estadual só 2, 4, dependendo se for Rio de São Paulo, um vai ganhar. Então os outros não conseguiram atingir o objetivo primeiro, que era o título do estadual. Copa do Brasil, dependendo da fase que você entra, você é obrigado a ganhar e a pressão é muito grande, às vezes jogar com um time inferior, num campo ruim, aí não consegue, sai cedo da Copa do Brasil, gera uma outra pressão. Então é muito conturbado. Realmente, gestão de crise, pessoal. Nossa, eu tenho muita coisa pra te perguntar. Porque assim, a gente tá falando de gestão de crise, a gente tá falando de planejamento. Depois do Vasco, você vai pra base do Botafogo. Sim. E é muito disso que eu quero falar com você. Não só da base, vai. A gente passou por um 2023 com um Botafogo. E aí eu vou falar exatamente o planejamento do ano do Botafogo. Okay. Que eu elogiei muito o Textor. Elogiei muito o Textor no início do ano, por ter mantido o Botafogo, inclusive no ano passado. Ano passado, em 2020, na verdade não. Em 2021, quando ele manteve o Luiz Ricardo, depois de um Campeonato Brasileiro que o Botafogo tinha subido, e foi um Campeonato Brasileiro meio ok, ele meio de tabela, ele abre 2022, né? Aí ele abre 2023 com um Campeonato Carioca horrível, ele ganha a Copa Rio, e parabéns, você ganhou a Copa Rio. E aí os torcedores fazendo muita pressão, ele mantém o cara, ele contrata novas peças, ele mantém real, tipo, cara, eu confio no teu trabalho, eu vou contra a cultura do futebol brasileiro, de demitir treinador por falta de rendimento, porque eu confio em você. E o mundo não caiu, o Botafogo não foi rebaixado, o Botafogo perdeu exatamente o que eu tava falando, a chance de chegar ali nas semis do Carioca ou ganhar um Carioca, tudo bem, toda a relevância do Carioca, mas beleza. E aí ele tira o time do foco, dá as pré-temporada pro time de uma forma legal, entra no Campeonato Brasileiro de uma forma absurda, o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro. E aí a galera brinca dizendo que o Cristiano Ronaldo acabou com o Botafogo, né? Que ele me ligou pro cara, o cara foi pra Arábia. Se você pudesse dar um diagnóstico pro Botafogo, pra pipocada do Botafogo em 2023, qual seria o diagnóstico? Totalmente psicológico, assim, os caras sentiram? Olha, é difícil falar porque eu não estava lá dentro, né? E lá tem o Paulo Ribeiro, que é o psicólogo que estava lá atuando. Paulo Ribeiro trabalhou muito, hein, Paulo?
Trabalhou muito no Fogo e no a 23. gente, às vezes, é complicado a gente falar de algo que a gente não tá ali, como eu falei, né, do exemplo dos 6 meses de salário atrasado. Às vezes o resultado, ele vem de uma forma totalmente diferente do que aparece para as pessoas. Então, pelo que eu conheço, assim, do Botafogo, que eu trabalhei lá há 7 anos, primeira coisa que é um dado interessante, e talvez você possa até fazer uma pesquisa em cima disso, que eu sou leiga no assunto, mas gramado sintético e não sintético, né? Eu acho que o Botafogo esse ano ele estreia um gramado diferente. Então há uma adaptação também dos times adversários ali, acredito eu. No tapetinho. Porque a bola corre mais, quica mais, então tem todo um processo ali de adaptação ao novo, né? Que depois melhora. Depois com a saída do treinador, vamos pensar o contrário? Será que eles não aguentaram demais? Será que eles não sustentaram muito uma situação? Será que porque o Campeonato Brasileiro ele é tão longo que depois que você descobre uma forma tática, você tá num time, eu sou treinador de outro time. Você ganha 7 jogos, eu consigo te ganhar, porque eu faço uma tática X. Todo mundo vai fazer. Aí as pessoas vão fazer. E aí daqui a pouco você tem que reinventar. E tem uma lesão. Várias coisas acontecem. Então, assim, você sustentar o primeiro lugar por muito tempo é muito difícil num campeonato brasileiro como o nosso. Então, acredito eu que o Botafogo ele foi muito guerreiro também. E uma pena no final eles acreditarem que tudo acontece com o Botafogo. Eles têm isso, a torcida tem isso. E aí, de fato, né? A partir do momento, essa física quântica já fala sobre isso, que você acredita em algo, você atrai aquilo para você, né? Então, o medo, quer ver uma coisa incrível de qualquer time, quando tem uma ansiedade de fazer gol. Na hora de vai chegar perto do gol, a torcida faz... Gera uma ansiedade, uma expectativa que aí a bola vai para fora, a bola vai para trave e aí não entra, né? Então, assim, a expectativa é muito ruim. Se o torcedor souber o quanto ele interfere dentro do campo, seja para sustentar um placar, tá 1-0, o time tá com -1, apoia, e aí apoia e vai para fora, a bola não vai entrar, e a torcida tá lá sendo o 12º, de fato há uma ajuda ali, os jogadores sentem ali dentro do gramado. Agora, quando existe uma desconfiança, uma ansiedade, de novo não entrou a bola, de novo não é possível, tem alguma coisa errada, vai chegar esse padrão vibracional nos atletas, isso é ciência, né? A gente não tá falando de religião, a gente tá falando de ciência, e eles vão ter mais dificuldades. Então, acredito eu que com a saída do treinador, o Botafogo sustenta muito, aí ele começa a deslizar um pouquinho quando ele perde para o Flamengo, né? Que ali tem uma reverberação, algo assim, e depois essa falácia toda que tudo acontece com o Botafogo, tudo acontece. Mas se a gente parar para pensar, o Botafogo acabou em quinto, não foi? Uhum. No início do ano, botafoguense. E aí, você, 2022, vai parar em quinto lugar e vai estar na pré-Libertadores. Ia bater palma, ia ficar muito feliz. Bater palma. Que isso, a gente não vai conseguir isso. Então, eu vejo um futuro extremamente promissor para o Botafogo. Tive no jogo lá no Engenhão, né, contra o Botafogo, e o Textor estava lá, as pessoas estavam lá, então existe um processo de crescimento. Foi o penúltimo jogo. Penúltimo jogo do Brasileirão. O Botafogo, a associação, está investindo muito nos esportes olímpicos. Bacana. Então está sendo assim, o Botafogo a curto, médio prazo, acredito que vai evoluir muito continuando com essa linha. Então, eu tenho uma análise minha, Lucas, não tem nada científico aqui. Sou eu, Lucas, da teoria das minhas cabeças. Da minha cabeça. O que aconteceu, né? Aí, falando de fatos, e aí depois a minha teoria. Quando o Luiz Castro sai, vem o Caçapa temporariamente, faz um trabalho legal, e ele acaba falando, né, até brincando, a questão do cheirinho, tá dando um cheirinho sim, se não me engano eram 14 pontos de diferença pro segundo colocado. E aí, vem o Bruno Lage. Cara, é um técnico muito vitorioso. O Bruno Lage é um dos técnicos mais vitoriosos de Portugal. E vem pro Botafogo. Só que assim, a gente tá falando de um trabalho do Luiz Castro de 1 ano e 6 meses, 5 meses, de pré-temporada do início, aquilo que a gente estava falando, de toda aquela construção. Uhum. E a gente está falando de um cara que chega para substituir, agora já é um pouco da minha teoria, um trabalho feito a esse 1 ano e meio, só que a torcida, e ninguém queria a possibilidade de perder esse título.
E o Botafogo ainda estava na Sul-Americana, com chance de chegar à final da Sul-Americana. Então, assim, a paciência com o Bruno Lage era a mesma paciência com o Luiz no início do ano, no Carioca. Só que quando o Bruno Lage decide deixar, até então, o Tiquinho Soares, não é, né? O maior nome do Botafogo, no banco, para deixar o Diego Costa titular num jogo decisivo, e o Tiquinho entra. Quando ele entra, ele mete o gol, depois daquele jogo, e os jogadores se reúnem e tudo mais. Não, a gente vai conseguir. O Bruno Lage é demitido. 2 meses de trabalho. O que ele fez com o Luiz Castro, ele não fez com o Bruno Lage. Ele confiou no lado dos jogadores, é totalmente minha teoria aqui, tá? Ele confiou no lado dos jogadores de que isso aí não sei se é fake news, isso vazou na imprensa, todo mundo falou isso. Que os jogadores se reuniram com o texto e pediram a demissão do Bruno Lage. O Bruno Lage sai, os jogadores, logo depois da partida do Bruno Lage, quem o Botafogo enfrenta? Fluminense, no Maracanã, vindo de uma vitória absurda numa semifinal de Libertadores. Quer dizer que o Fluminense jogou de brincadeira? Quer dizer que o Fluminense não jogou sério? Não, o Fluminense entrou até com os titulares. Mas era um Fluminense com um lado psicológico, você vai poder dizer muito melhor do que eu, que, querendo ou não, mesmo assim não é 100%. O psicológico ficou todo lá em Porto Alegre. E aí o Botafogo me vem sem técnico, o Lúcio Flávio assume interinamente, encontra um Fluminense totalmente disperso da realidade, ainda vivendo o dia de Porto Alegre, na final da Libertadores da América no Maracanã. E o Botafogo joga muito bem. E ganha do Fluminense. Eu falo que a pior derrota do Botafogo foi ganhar do Fluminense daquela forma. Porque aquilo ali vendeu pra torcida, pra mídia e pros jogadores a confiança de que daria certo. Sem um técnico capacitado. Porque o Luiz, se fosse o Luiz bancando o Tiquinho Soares, ninguém falaria. Porque o cara tava invicto. Mas o Bruno Lage gerou essa desconfiança. E tá tudo bem, ele queria impor o futebol dele. Não tô falando que o Bruno Lage é o melhor técnico do Brasil, devia ter continuado no Botafogo ou não, não tô falando isso. Tô falando que aconteceu. Aconteceu isso. Ele saiu, e aí o Lúcio Flávio agora é horrível. Aí tenta trazer esqueci o nome do rapaz que veio do Sporting Cristal, o Thiago Nunes. Vamos trazer o Thiago Nunes, faltando 3 rodadas. Aí desmorona um absurdo, ganhando de 3-0, desmorona um absurdo, o Tiquinho perde um pênalti, perde pro Palmeiras. Ali o campeonato acabou. Que é exatamente o que você falou. E teve uma questão, né, que viralizou do Botafogo, que eu fiquei sabendo depois. Até tem uma atleta minha na Sátila, que é uma atleta olímpica. Eles, antes de começar o jogo, eles fizeram a volta olímpica, porque eles ganharam o Pan-Americano. E a torcida gritou, é campeão. Sim. E aí os jogadores do Palmeiras acharam que estavam gritando, provocando, olha que situação. Então até isso hoje o marketing tem que ter cuidado. Nossa, sim. Não é? Porque talvez seria melhor no intervalo do jogo, porque não teria talvez essa dupla informação, porque o adversário está ali super concentrado. Sim. Você está ali jogando contra o teu rival. E querendo ou não, né, se a gente olha o Palmeiras, a estrutura do Palmeiras, eu admiro muito o Anderson Barros como diretor, o Daniel Gonçalves, que está lá há muito tempo também como coordenador da área da saúde. São pessoas que têm uma estrutura e que ao longo do tempo vai dando resultado, como o próprio Flamengo também. Então é algo que é com o tempo, e o Botafogo acredito que esteja nesse caminho. Mas me chama muita atenção isso, né? Que como que essa volta olímpica gerou todo esse processo no Palmeiras. Eu lembro, se eu não me engano, a entrevista do Hendrick falando que ele entrou com muita disposição depois que ele ouviu isso. Isso deu um gás nele. Então, assim, não foi só o lado emocional ali do Botafogo, talvez, mas foi do Palmeiras em si. Sim. De um menino de 16 anos que entrou de um jeito absurdo em campo e decidiu o jogo Palmeiras, né? Uhum. Falando de Botafogo. Mas assim, a última pergunta sobre esse momento do Botafogo. Você fala que acredita muito, eu também, tá? Acredito muito sobre o futuro do Botafogo. A curto, médio prazo, eu acho que vai voltar às glórias. Mas a curto, médio prazo também precisa mudar essa mentalidade que você falou. Sim. Da torcida. Porque isso chegou, eu acho que isso chegou nos próprios jogadores. Uhum. Não foi só uma questão da torcida que ficou mal, da vibração, de tipo, ai meu Deus, tudo, não é possível que isso vai acontecer com o Botafogo. Dava pra ver que os jogadores estavam assim. Foi o primeiro turno de Eduardo, de Marlon Freitas, o Tietchan até ficou. Mas o Perry, o Adrielson, gente, o Cuesta parou de jogar. Foi o melhor zagueiro do primeiro turno. A melhor zaga do primeiro turno. Era Cuesta e Adrielson. Os caras psicológicos foi embora. Muito também por conta dessa vibração, dessa pressão. Então você não acha que se isso não mudar,
mais até do que planejamento de futebol, vai continuar? Sim, eu trabalhei com o Seedorf, né, no Botafogo em 2012, e a gente conversava muito sobre isso, né, como assim ajudar ao Botafogo mudar um pouco essa mentalidade, mas ao mesmo tempo, cada clube de futebol tem a tua, vamos dizer, personalidade, tem o teu DNA, e isso faz parte do DNA do Botafogo também, sabe? Tudo acontece com o Botafogo. Quando menos se espera do Botafogo, ganha. Quando mais se espera, perde. Então, são padrões que acontecem todos os times de futebol. Todos os times de futebol têm padrões. E esses padrões são difíceis de ser tirados, modificados, porque há uma identificação com aquilo. Né? Então, inconscientemente, nenhum torcedor é de algum clube à toa. Caramba. Por mais que tenha uma influência da família, de amigos próximos. Mas às vezes a gente vê, né? O pai, às vezes, é de uma torcida e o filho nasce de outra. Há uma identificação ali. Então, acredito que não é que tenha que mudar isso, mas tem que se adaptar a padrões diferentes. Porque o Botafogo, quando a gente finaliza ali em 2012, a gente começa em 2009 o trabalho no Botafogo, a gestão, né? Do Anderson Barros, do André, que era o vice-presidente, e finaliza em 2012. Tanto é que o Seedorf antecipa a sua aposentadoria, porque todas as pessoas que estavam no projeto saíram. Né? O Oswaldo depois saiu, e o Oswaldo fazia parte desse processo. Talvez, se o Maurício Assunção, que até faleceu, né, ele não tivesse tomado algumas decisões ali, o time poderia hoje já estar rendendo muito daquela época. Então, o hábito poderia estar sendo outro. E eu falo com naturalidade, porque o Maurício Assunção foi muito importante na minha trajetória. E ano antes dele falecer, ele esteve comigo. A gente se encontrou por um acaso. E ele falou que ele se arrependia de algumas coisas, se eu tinha alguma mágoa dele. Eu falei que não, porque ele que me abriu portas para o profissional, mas que ele faria diferente. Então, acredito que a gente estava ali com o vice-presidente André, com Anderson Barros, com uma galera ali querendo muito. Tanto é que o Seedorf vem por causa do André Silva, por causa do vice-presidente. E aí, quando ele chega, as coisas começam a modificar e aí desanda um pouco dentro desse aspecto. Então, acredito que é questão de hábito. Daqui a pouco começa a ganhar e aí automaticamente o torcedor, né, ele vai ter um outro processo de pensamento. O que mais me chama a atenção, né, desses clubes é manter torcedores jovens, né? Isso é que é legal, assim, rejuvenescer a torcida. O chato é quando monopoliza só alguns, aí você acaba não tendo gerações que torcem para aqueles determinados times, como o próprio América. Sim, a galera até brinca que a torcida do Botafogo é um pouco mais velha, né? Tem muito disso. E agora, o Seedorf fez muito, o Louco Abreu fez muito isso de tentar rejuvenescer. É o que o Gabigol faz com a torcida do Flamengo também, né? Desde 2019. Sim. Acho que o Fluminense também nesse período agora de glória. Você estava no Botafogo, como você falou, no Seedorf, mas você começou em 2006. Na base? Na base, até 2008 na base do Botafogo. Você pegou a época do fatídico chororô do Botafogo também. Peguei assim, eu estava com o Bebeto de Freitas como presidente. E aí, quando acontece o chororô, na época, se eu não me engano, era o Cuca que era o treinador. Sim. Sai essa galera, entra o André Silva como vice-presidente, o Anderson Barros como diretor e o Ney Franco. E aí, quando o Ney Franco teve um episódio de um zagueiro, eu não me lembro o nome dele, eu estava na base na época, que pega o cartão do juiz. André Silva. Quando ele pega o cartão do juiz e dá pro juiz, né, fica muito, né, simbólico. Nossa, aquilo, essa né? cena é incrível. E aí o Ney Franco fala na coletiva, eu quero trabalhar com psicólogo. Aí choveu de currículo. Eu tinha 26 anos e estava na base do Botafogo. Aí ele falou, mas eu quero dar oportunidade para psicóloga da base. Então eu fiz a transição igual um jogador de futebol. Eu brinco que a minha carreira ela é completa. Começa no futsal, faço a transição para o campo, para a base, depois faço a transição para o profissional. Então passo por todo esse processo. E como é que foi pegar o Botafogo depois disso, né? Porque foi o Chororô, foi o André, no caso, o Reni. Como é que foi essa transição? Então, o Ney Franco me ajudou muito. Ele foi incrível, porque imagina em 2009 entrar um psicólogo com 26 anos, eu era talvez mais jovem do que muitos atletas, né, ali,
para começar a fazer um trabalho. Aí o que Ney Franco falou para mim? Eu vou começar a falar de você nos jornais, nas entrevistas, da tua importância, para o jogador perceber a importância. E eu ainda muito crua, né? Ainda muito só com a base. A gente precisa de hora de voo, né? Eu fazia uns atendimentos e eu tenho muito hiperfoco. Isso me ajuda muito. Quando eu quero uma coisa, eu vou naquilo. E aí eu não olho muito para o lado. Tem vantagens e desvantagens, mas na profissão é vantajoso. Então, eu encontrei atletas muito legais na época. Um deles foi o Alessandro, que é um lateral. Que encerrou a carreira no Corinthians, se não me engano, ele é esse, não? Não. Alessandro... Ele tá no Atlético Paranaense hoje, até na base, trabalhando, né? Entendi. Como comissão técnica. Ele era um lateral que ele era muito vaiado na torcida, pela torcida. Do Botafogo? É. E aí ele chegou pra mim um dia e falou, Maíra, eu quero conversar com você todo dia e eu quero melhorar isso, eu não quero me abalar com a torcida. E ele foi o melhor lateral do Campeonato Carioca no título que ganhamos em 2010. Da cavadinha. E aí ele falou, me enalteceu muito na rede social, não, nos jornais na época, né, que não tinha. E outros atletas, como o Fael, o próprio Jefferson, que depois chegou. Então, eu tive uma galera ali que começou a apoiar o trabalho e a falar do trabalho na rede social, não, na mídia. Na época era jornal, rádio, e isso me ajudou muito no decorrer do processo. Mas aí, mais uma dúvida mesmo. Beleza, o Alessandro estava passando por essas situações. E como é que era na prática? Não quero que você fale seus métodos de psicologia. Mas aí o cara chega e fala, pô, tô com muita pressão da torcida, eu quero conversar todo dia. Como é que você pensa em trabalhar com algo assim? Então, eu trabalho dentro... Tem várias teorias da psicologia. Eu trabalho dentro da base da abordagem centrada na pessoa. O que é isso? Você é um facilitador do processo do outro. Então, nesse momento, o atleta ele tem que encontrar as próprias ferramentas através da autoconsciência do que ele é. Eu não sei se está muito difícil o que eu tô falando. Tô entendendo. Então, por exemplo, sim, tenho medo. Sim, não consigo lidar. A partir do momento que você aceita a situação, você é capaz de modificá-la. Então, quando o psicólogo vai trabalhar dentro desse meu método, né, que é do Carl Roger, que é de um psicólogo, que não era do esporte, eu adaptei, você consegue fazer com que o atleta interaja com as suas fragilidades e, a partir disso, ele construa as suas potencialidades. Isso serve para a vida também de qualquer pessoa, né? Porque as pessoas acontecem. Por que o esporte ele é tão valorizado? Porque as pessoas se veem naqueles atletas. Porque quem no trabalho não tem uma frustração? Quem no trabalho não tem uma crítica? Quem não tem que superar? Por que você se identifica com tal atleta e não se identifica com o outro? Então, o meu maior prazer ali é desenvolver pessoas para que sejam seres humanos melhores. E, a partir disso, eles sejam exemplos para outros seres humanos. Nossa. E aí, a partir disso, a gente pode construir, né, uma humanidade melhor através de exemplos positivos, não somente os negativos. Por isso que a superação ela é muito interessante no esporte de alto rendimento. Ai, irado. As palmas vieram, rapaziada. É aula atrás de aula aqui, gente. Daqui a pouco tá todo mundo aqui fechando contrato de psicologia aqui, né, particular. Mas vem cá, Maíra. Vamos falar agora de jogadores em específico. Falando de Botafogo, nesse período, você trabalhou com o Louco Abreu. Você mesmo falou. Você tem história de Louco? Como é que era esse cara? O nome Louco Abreu não é à toa também, né? O Louco Abreu ele era muito metódico, né? Nas suas ações, no seu dia a dia, nas coisas que ele fazia. E o interessante é que dentro desse funcionamento dele, que cada jogador tem né? O próprio Nadal tem, né? Do teu jeito. Ele conseguiu, junto com o marketing do Botafogo, e aí tem que dar palmas para o marketing do Botafogo da época, eles conseguiram construir um ídolo. E essa construção ela começa antes de chegar o Louco Abreu, com a camisa, a camisa azul. Então, o Botafogo começa a vender as camisas, né? E o Louco Abreu, com a sua irreverência, combina com o Botafogo. Quando ele faz aquele gol da cavadinha, que é algo inesperado, é algo do Botafogo, que é o quê? Quando menos se espera, algo acontece fantástico no clube. Então, o Louco Abreu ele foi muito importante nessa construção dessa história do Botafogo para 2010, com certeza. Você chegou a trabalhar direto com ele? Não.
Sim, chegava a Ele trabalhar. chegava a trocar ideia contigo? Sim, chegava. Os estrangeiros têm um outro tipo de relação. Alguns não. Eu trabalhei com o Max Biancucci, que foi o Nossa, primo o primo do do Messi. Messi. Com o irmão dele também eu trabalhei. Então, assim, tem argentinos, uruguaios, paraguaios, colombianos que são ótimos e tem outros que são mais reservados. O Louco era mais reservado, mas era educado, conseguia fazer o trabalho de uma forma mais ali dentro do jeito dele, mas Fazia muito bem, inclusive. né? exatamente. Ele conseguiu responder aquilo que o Botafogo precisava naquela hora. Talvez até um pouco mais, né? De a cavadinha que ninguém espera. E ele fez isso numa Copa do Mundo. Sim, Tipo, e como nós assim? esperávamos, né? E E os talvez torcedores a do Copa Botafogo do Mundo comemoram, não, né? né? Como se fosse o Botafogo. Exatamente. Então o marketing ele foi muito inteligente ali quando o Louco Abreu chega. Isso aí é incrível como o marketing pode ajudar muito. Claro que o marketing, eu falo marketing hoje em dia, cada clube dá um nome diferente, né? Porque o marketing ele tem que entender o que acontece no futebol, para ele também não enaltecer um atleta que às vezes não tem condições de sustentar aquele lugar, entender o que o time pensa sobre aquele determinado atleta, que às vezes vai evidenciar, mas ele dentro ele não tem esse tipo de perfil. E aí a gente vai brincando com isso tudo. E aí no Botafogo, você também trabalha com um cara que eu adorava ver jogar bola, cara. Esse aqui eu admirava muito jogando bola. Mas eu quero saber bastidores e eu tô sabendo que você foi até pro tribunal na Suíça, né? Vamos falar de Jobson. Jobson cotado até na seleção brasileira. Menino era craque. Menino jogava bola, muita bola. E foi pego no doping. Você tava nesse período, exatamente nesse Sim. período com ele. Como é que foi essa reação dentro do time do Botafogo, sabendo que era uma das principais peças do time? E, enfim, pra ele mesmo, assim, cara, vou ficar 1 ano e meio sem jogar bola, que era o que ele fazia, era a forma de renda, era a forma, talvez, do próprio psicológico, né? Porque é isso que o cara sabe fazer. O cara nasceu, aprendeu a jogar bola e viveu a vida jogando bola. E aí ele tem que parar 1 ano e meio. O que ele faz da vida agora? Vai treinar só? Ele não vai viver aquela emoção? Conta pra gente um pouquinho do Jobson, como é que foi esse processo? O bom desse assunto é que, aliás, todos esses que eu tô falando aqui é porque de alguma forma saíram na mídia, então ficou à vontade para falar, né? O Jobson tem a doença da dependência química. A dependência química ela é muito séria, porque ela não tem cura, ela tem tratamento. Ela tem redução de danos, é para a vida toda, é igual uma diabetes. Então a pessoa acha que bebeu álcool, mas é só álcool. Não, se a pessoa tem uma tendência a outros tipos de droga, o álcool vai ser um dispositivo para outros tipos de droga. Então o Jobson, ele fez o uso, né, se eu não me engano, foi a cocaína, alguma coisa assim que saiu no exame. Não me recordo, eu acho que foi cocaína. E foi num momento onde o Botafogo estava para não ser rebaixado, e ele ajudou muito a equipe, né? Saímos, era o Estevão Soares, o treinador, se me recordo, e nós conseguimos sair da zona do rebaixamento, ele fazendo gol, crescendo, e aí ele cai no doping, né? Ele cai para urinar e aí ele fala com o pessoal do Botafogo, olha, eu usei, e aí a gente leva um susto, né? Como é que usou, como é que faz. Enfim, aí tem a doença. Então, quando a gente vai, e aí eu fui representando o Botafogo lá para a Suíça, eu e o médico da época, o Luiz, e foi incrível, porque era um castelo, eu entrei, aquela experiência que você quer ter para nunca mais ter na vida. E aí, eram 5 pessoas julgando, aí tinha mais 5 testemunhas, mais 5 acusando, e 5 juízes, assim, cada um de uma língua. Eu tinha uma tradutora portuguesa, e eu era muito jovem na época, eu acho que eu tinha 28 anos, né? Eu fiquei uns 45 minutos sendo interrogada. Aí eu tinha que saber até de contrato, essas coisas assim, porque eles perguntavam. E aí uma pergunta que eles falaram foi assim, mas como que, né, você não percebeu isso como psicóloga, essa coisa toda? E olha, a gente estava num momento de rebaixamento, então era muito difícil identificar. Ele estava rendendo, estava indo bem. Então, assim, realmente é muito sério o julgamento, não é mole. E a vantagem, vamos dizer assim, né, que a gente nem pode dizer a vantagem, mas o que fez ele se manter no esporte foi o fato de realmente acusar uma dependência química, na qual ele tinha um diagnóstico do psiquiatra, ele tinha já acompanhamento específico que já não era comigo, então ele fez todo esse processo. O que acontece quando o atleta é usuário, né, de algum tipo de
drogas, que não pode ser por questões de doping. Esse atleta, ele acha assim que ele tem um domínio, ele ainda está na primeira fase da dependência química. Ele acha que ele tem um domínio e que ele só não usa por conta do jogo. Então, ele ainda não está naquela fase do ostracismo, de perder as coisas. Então, para ele é muito difícil negociar. Por isso que é muito importante identificar. Hoje é muito importante a psiquiatria esportiva. Cada vez está mais em alta. Psiquiatras especialistas em esporte de alto rendimento. Porque não somente temos a dependência química, como temos borderlines, bipolaridade, déficit de atenção, né, TDAH. Então, a gente tem vários transtornos de personalidade, várias situações que um psiquiatra precisa atuar para atenuar aquilo ali e ele conseguir ser funcional na sua profissão como qualquer outro ser humano. Caramba, e assim, eu não sabia que um julgamento, pelo menos, será que hoje em dia ainda é assim? Na Suíça? Acredito que sim. Quando você chega na última instância, sim. Ah, porque foi recurso. Isso. E aí chegou lá... E aí, como o Dodô também, né? O Dodô também foi. E foi a nutricionista, a Beth, tá? Um beijo pra Beth. Você trabalhou com o Dodô também, né? Não trabalhei, eu cheguei depois. Ah, pô, Dodô craque também. Você sai do Botafogo, e aí eu acho que agora são histórias bem bacanas também. Você vai pro Vitória, calma, aí depois. Você vai pro Vitória, com o Caio Júnior. Você faz parte, você contou aqui um pouco nos bastidores do basquete, você faz parte da comissão técnica. Isso. Que aí é um pouco diferente. Como é que funciona? Eu saí do Botafogo em 2012, né, com o Sidor falando assim pra mim, você tem que ir pro futebol. Eu não vou te segurar, eu posso te segurar no Botafogo, eu não vou fazer isso, tá tendo muita mudança e eu não vou ficar aqui muito tempo. Então, vai pro futebol. E aí eu só tinha tido 2 experiências, ainda muito jovem. O Caio Júnior, eu fiz até uma avaliação no Grêmio na pré-temporada, que era regional, não batia com o Botafogo, mas isso não saiu na imprensa. Eu sou muito discreta no meu trabalho, então, assim, não sou de divulgar o tempo inteiro. Eu acho que o psicólogo precisa desse lugar do discreto. O atleta tem que olhar e falar assim, poxa, ela não se autopromove comigo. Eu sou dessa linha. E aí, quando eu saí do Botafogo, o Caio Júnior já insistia que eu fosse da comissão técnica dele. E aí eu ligo para ele, saí do Botafogo. Saí do Botafogo, e agora? Saí do Botafogo. Ele, foi a melhor notícia que você me deu. Você já tá no Vitória comigo como minha comissão técnica. Que irado. Eu tenho como referência a Suzy Fleury, que é uma psicóloga que o Vanderlei Luxemburgo a promoveu na década de 90. E ela tem um método que eu gosto muito, e eu dou super dica para os psicólogos do esporte. Nós não precisamos estar todo dia, toda hora, o tempo todo, do lado do atleta, do lado da equipe. Por quê? No consultório a gente faz isso? A gente não tem um distanciamento para ler a pessoa? Por que no esporte não pode ser diferente? Então, a Suzy Fleury, ela parte desse princípio, que a gente tem que estar dentro, mas tem que estar fora. A gente tem que ter essa leitura distante, mas ao mesmo tempo está muito próximo. Então, eu pego esse método da Suzy Fleury, na qual eu fiz até minhas formações de coach com ela. Ela é psicóloga, né? E aí eu vou pro Vitória com esse método, de ficar uma semana, e cada mês eu fazia um planejamento diferente, atendia por Skype. Os atletas que o Caio Júnior considerava, todos passavam pela psicologia. Todos tinham horário. Caio Júnior botava horário em todos. E aí nós conseguimos, né, ganhar do Bahia na Arena Fonte Nova de 5-1. E foi um marco, porque na final... Aí, enfim, né? Posso contar essa história? Vai, claro, pode. Oxi. E aí foi super interessante, porque a gente ganha de 5-1 na inauguração da Arena Fonte Nova. Né, que foi para a Copa do Mundo. Estádio do Bahia. Estado do Bahia. E o Vitória, tem aquela, né Bavi. Igual o Fla-Flu, O Nordeste é incrível, gente. Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Sul, Sudeste e Nordeste. Nordeste é incrível porque os rivais querem ser um melhor do que o outro, não importa o que está acontecendo em volta. Então, assim, é Bavi, é final de Copa do Mundo. Irado. E tudo funciona em cima do Bavi. E nós ganhamos de 5-1, foi um baita resultado, na qual tiveram algumas mudanças fortes lá no Bahia, inclusive o Joel Santana, né, foi para o Bahia na época, muita mudança.
E é legal esse bate e volta, né, de não ficar direto. Quando eu chego para as semifinais e para a final do Baiano, eu vejo que fala-se muito do Bahia. E aí eu pego uma frase do Bernardinho, faço um trabalho de grupo com eles, né? E eu era muito alinhada com o Caio Júnior, então era muito fácil trabalhar, tinha muita liberdade. E eu ponho a frase, não importa ser melhor do que o outro, mas ser melhor do que já fomos. Essa história eu nunca contei. Que irado. E aí eu trabalho em cima só com um grupo que vai jogar no outro dia, né? Eu gosto de trabalhar, às vezes, com essa massa crítica, com essa galera que vai pro jogo. Que vai São lá objetivos diferentes. Você trabalhar com 30 do que você trabalhar com 23. E aí a gente debate sobre isso, entramos no jogo e ganhamos de 7-3 do Bahia. 7-3. 7-3. E aí o Vitória faz música, até hoje o Vitória canta as músicas. Então foi um marco muito grande. E o legal é que o Fael, que eu tinha trabalhado no Botafogo, ele estava no Bahia. Sim. Ele, nossa, mas o time tá diferente. O que aconteceu? Tá mais focado, tá isso, tá aquilo. E aí acontece isso. E logo depois, quando o Caio Júnior sai do Vitória, eu saio também. Foi a melhor campanha do Vitória. Ficou 1 ponto da Libertadores nesse ano. Que irado. O Anderson Barros está no Bahia e me chama para ir pro Bahia para ajudar a galera com relação às goleadas, essa coisa. Loucura. E aí eu viro Bahia. Que loucura, que loucura. E aí o Caio Júnior, na época, brincava que eu nunca tinha perdido um Bavi, né? E consegui sair sem perder um Bavi. E também aconteceu algo incrível, porque eu ajudo na reconstrução do Bahia, vira o ano, o Anderson sai, o Cristóvão Borges, que era o treinador, sai, automaticamente eu saio. Lá pro final de janeiro, toca meu telefone, mensagem de alguns atletas, Tite, Fael, Max Bencucci. Ah, Maíra, você tá por onde? Tô sem clube. Não, poxa, vem pra cá porque a gente quer o seu trabalho aqui. Eita. E aí eu fui pro Bahia pelos jogadores. E aí eu fico o Campeonato Baiano e aí a gente ganha o título em cima do Vitória. Então, assim, meu coração é dividido entre Vitória e Bahia, porque o Bahia me acolheu muito, foi uma experiência única. Assim como Vitória também, eu amo Salvador e um beijão pra todo mundo lá. Caramba, que loucura. Assim, é porque a gente já conversou bastante nos bastidores e eu tenho aqui anotado. E eu quero muito que você fale desse cara aqui. Até pra uma amiga minha. Beijo, Ju, que é uma das maiores fãs da história de JJ. Você vai trabalhar com o Jorge Jesus no Benfica, nessa interseção. Isso. Você trabalhou direto com ele, não? Foi. Eita, como é JJ? Isso Jorge... muito antes de ser o Jorge Jesus do Flamengo, né? 6 anos antes. Ninguém conhecia o Jorge Jesus. Primeiro foi o Evandro Mota. Também um beijo pro Evandro Mota. Uhum. O Evandro Mota trabalhou em seleção brasileira, uma pessoa super... com resultados... Só a lista de títulos que ele tem já diz por si só, né? E aí ele me liga, fala, Maíra, porque ele trabalha na parte de gestão, da parte de palestra, até chamam ele de motivador, ele não gosta muito desse termo. Hoje em dia seria um coach, né? Que ele também faz além de um coach. Uhum. Maíra, eu preciso de uma avaliação aqui no Benfica, a gente está perdendo 2 temporadas, pré-épocas, o que está acontecendo? E aí eu vou lá, fico a pré-época lá, converso com o Jorge Jesus, a gente troca, converso com os atletas e ali eu dou uns caminhos. E por coincidência o time é campeão. Coincidência, né, Maíra? Ah, que coincidência linda, né? Então foram anos muito legais, assim, né, que eu vivi. Que eu saio do Botafogo naquela rotina de clube, me reinvento profissionalmente, dá certa forma de trabalhar. E esses resultados vêm, tanto no Vitória, quanto no Bahia, quanto no Benfica. Sidorf estava certo, então, né? Você precisava conhecer o futebol. Aí eu entendi o que ele quis dizer. Ele me ajudou muito como profissional. Bacana, cara. Sidorf dentro de campo também é absurdo, né? Sim. Um dos maiores jogadores meio-campistas do mundo. Você vai, então, ganha do Vitória. Isso é uma loucura. Você realmente é invicto em Bavi. Sou. Tanto com Vitória como Bahia. É real isso. É gente, real. Isso é muito louco. O Vitória, o Bahia, se chamava, continua ganhando. Mas, vamos lá. E aí você sai do Bahia e começa de novo, né? Recomeça a sua trajetória no Vasco da Gama. Isso. Aí o Alex Evangelista, que trabalhou comigo no Botafogo, me liga. Maíra, vamos pro Vasco? Caramba, Vasco. Gente, o teu telefone é uma maravilha. Isso, o telefone dela não para, a gente me liga. Foi Vasco, né? Estagiei no Vasco, minha família é portuguesa. Irado. E eu falei, caramba... Vamos lá, né? Ia mudar todo mundo, né? Com essas mudanças de diretoria que tem.
E aí eu volto de novo na gestão do Eurico Miranda, porque quando eu estagiei era a gestão do Eurico Miranda. Dele mesmo que eu quero falar. E aí eu volto na gestão do Eurico. Então foi engraçado que as pessoas me olharam e falaram assim, nossa, mas você tem uma relação com o doutor Eurico? Eu falo, não, quem me trouxe foi quem eu trabalhei no Botafogo, não tinha mais nada a ver. Mas aí os diretores eram os mesmos, então eu já conhecia muitas pessoas da época. Mas você chegou a lidar com o Eurico? Como é que ele era? Então, conta um pouquinho. Eu tive a oportunidade de estar com o Eurico Miranda em alguns momentos. 2015, quando ele ainda não está doente, né? Então ele está forte, ele está ali com vigor. A gente ganha o título carioca. Eu falo pro Alex na ocasião que ele era o coordenador, olha, eu mudei meu método de trabalho, explico para ele o método, ele, Maíra, faz do teu jeito, o importante é ter resultado. Ele convence o Eurico Miranda da importância de ter psicólogo no profissional, porque o Eurico era, né, poxa, né, não precisa, e ele, o Alex consegue fazer isso. E depois ele vê a importância da psicologia. E eu até gosto de chamar de doutor Eurico, né? O doutor Eurico, ele era... Você tinha que ser muito certeiro com ele, firme, tipo... tá consistente ali no que você tá falando. Você não podia, né... Pestanejar ali. Exatamente. Aí ele conseguia ter um respeito por você. Então, eu tive algumas situações incríveis com ele, que foi quando eu faço uns trabalhos de grupo, o Vasco fica sem perder pro Flamengo uns 9 jogos, 8. Uhum. E nesse momento eu ainda estou no processo de fazer trabalho de grupo, até que vai chegando outros treinadores e eu vou me institucionalizando, então... Eu faço menos trabalho de grupo, porque, né, dependendo do treinador, gosta, não gosta daquilo que eu expliquei lá no início, você vai se adaptando ao treinador. Mas esse início com Doriva, né, eu consigo fazer esses trabalhos de grupo, eu consigo manter o mesmo esquema. E depois tem um momento da doença do doutor Eurico, né, que foi muito difícil, porque ele é muito forte. Então, mesmo ele fazendo quimioterapia, ele ia lá. Ele estava lá conosco, ele tinha a questão da premiação, que ele fazia questão. Então, ele tinha palavra, aquela coisa, né, de falar e valer aquilo que está sendo falado. E eu lembro que algumas cenas me marcaram dele, 2 específicas. Uma, quando o time estava para subir com o Jorginho em 2016, a gente teve um probleminha ali no final do campeonato, então a gente vai para a última rodada tendo que ganhar ou empatar com o Ceará para ir para a Série A. E aí, naquele momento, o Euriquinho conversa comigo e aí eu crio uma estratégia de conversar com as famílias, conversar com os atletas, e ali a gente faz um bem bolado ali com todo mundo, conseguimos reverter a situação e ir para a Série A. E aí o Eurico passa por mim e me dá só um cumprimento assim. Tipo, eu sei o que você fez. Assim, ó. Eu sei o que você fez e parabéns pelo trabalho. Tipo, ele não falou, mas ele fez. Uma outra foi também com o Anderson Barros, que ele também foi pro Vasco. Por coincidência, eu estava lá já. Não foi uma relação direta. E aí eu dou uma ideia de capitão, eu explico o grupo, e aí eles não aceitam. Não é que não aceitam, eles vão para um outro caminho. Uhum. E aí depois o Anderson me conta que o doutor Eurico falou que eu tinha razão naquela leitura lá atrás, algo assim que me impactou muito. E a última foi na gestão do Campelo. Campelo tinha um respeito muito grande pelo doutor Eurico. O Eurico já estava de cadeira de roda, bem debilitado, mas com uma lucidez incrível. E ele ia em alguns treinos em Vargem Grande. E ninguém sabia, a mídia não soube disso, né? Eu acredito eu. E aí ele conversava muito comigo e com todo mundo, e com algumas pessoas ali, com o próprio Campelo, e ele dava orientações. Olha, tem que ir por esse caminho, não pode fazer isso. E coisas muito inteligentes. E eu vi o quanto que ele era realmente uma pessoa diferenciada pela sua inteligência. Independente do julgamento das pessoas, a gente tem que respeitar, né, os méritos que essas pessoas conquistaram, e ele ali naquela situação ainda querendo contribuir de alguma forma para o Vasco da Gama. E uma coisa que é inegável, né, Vasco? Ele é Vasco. Sim, ele sim. sempre foi o Vasco, sempre vai ser Vasco na história do Vasco. Nossa, é só história iradíssima. Deixa eu ver para onde eu vou. Ah, tá. Você fica 7 anos no Vasco.
Sim, 7 anos no Vasco, no profissional. E passo por todas as partes políticas e fui abraçada por todos, porque eu sempre tive uma linha do Vasco, né? Então, assim, não importa a gestão política. Então, eu quero dar meu melhor. E aquilo que eu falei, então, às vezes a gente tinha meses de salário atrasado, mas o importante era dar resultado. Então, eu passei pela gestão do Eurico, depois pela gestão do Campelo, que foi uma gestão que ele passou muito sufoco com relação a dinheiro, e depois, ao final, a gestão do Salgado, com o Pássaro, né? O Pássaro, ele segura algumas pessoas lá, ele me segura lá. Quando o Fernando Diniz sai, ele valoriza muito o departamento médico do Vasco, a área da saúde, ele sai do Vasco, olha que coisa bonita que ele faz. Ele sai do Vasco falando, olha, a área da saúde do Vasco é muito boa. Irado. Fala pro Salgado isso, vocês têm que manter essa galera aí, vocês não podem não manter essa galera. Então, aí eu vou ficando e eu vou cada vez mais entendendo do clube, né? Quanto mais tempo você fica, mais você entende como é que é o funcionamento. É muito doido, porque eu não quero ser a pessoa que faz conspirações. Eu quero, enfim, trazer fatos. Mas é muito engraçado você falar de coincidências. Quando você fala, e aí eu cheguei, a gente fez um mega trabalho. É um trabalho, a gente tá falando do seu trabalho, a gente tá falando de... Mesmo que não é mensurável, você, enfim, faz o teu trabalho, né? E aí não são coincidências. Assim como existe a SAF no Vasco, existe um planejamento financeiro enorme no Vasco para 2023 e existe a saída do campo psicológico. Sim. A coincidência foi muito do que aconteceu com o Vasco também, até quando retorna o lado psicológico. Queria que você falasse um pouquinho disso também. Quando você sai do Vasco no momento da SAF, é isso? Eu até brinco assim, que eu todas as transições políticas, eu fico. Eu sou respeitada por todas as oposições. Porque o meu foco é o trabalho, não é a parte política, não é da minha ossada isso. Eu quero produzir resultado. E aí, quando chega a SAF, né, no final da temporada de 22, eu tinha muita abertura. O Emílio, fizemos muito trabalho. Do ano 2022 foi muito legal. 2022, né? Para mim, porque começa com o Zé Ricardo. Então, quando o Vasco tem o primeiro jogo da Série B empatando num ambiente muito hostil ali da torcida, eu faço um trabalho de grupo e aquele trabalho de grupo foi muito legal porque a gente não perde mais em São Januário. Até a penúltima rodada da Série B, a gente entende o que é jogar em São Januário, a gente desenha o que é jogar, como trazer a torcida pra gente. E aí, com o Zé Ricardo, depois eu vou fazer um outro trabalho quando a gente vai jogar no Maracanã contra o Cruzeiro. Uhum. E o Zé recebe uma proposta pro Japão. E ele sai e entra o Emílio. Uhum. O Emílio também é sensacional. Ele fala, continua o que você estava fazendo. Não para. Tá dando certo, vai embora. E aí eu faço trabalho, a gente consegue o resultado positivo em cima do Cruzeiro que estava líder, isolado, aquela coisa toda. E aí eu vou mantendo, né, o trabalho. Aí quando chega lá pro final do ano, a SAF assume de fato. Uhum. E aquilo desestabiliza, porque ela chega com novos jogadores, com a rearrumação de todo o elenco, com todo mundo. Enfim, aí eu continuei fazendo os trabalhos de grupo com o Emílio. Chega o Jorginho já tinha trabalhado comigo, então também foi muito fácil trabalhar com o Jorginho, com resultados também bem interessantes. E aí, quando chega no final do ano, a psicologia, né, no caso eu, sou a única que saio. Todo mundo fica e eu saio. Eu achei interessante, porque nos outros anos eu era das poucas que ficava, né? E aí, quando assume a SAF, muda esse processo e eles, por um bom tempo, ficam sem psicólogo no profissional. Retornam quando meio que já... Aí deu muito ruim. Retornam por isso? Não. Aí o que acontece? Aí dentro do meu funcionamento, eu me desligo do Vasco afetivamente, porque eram muitos anos, então eu não acompanho como foi o processo do retorno, mas eles acabaram contratando a minha equipe mesmo. De estagiários que já tinham sido do Vasco e etc. E tua metodologia. Né? Cada um tem a tua, acredito que elas também têm diferente, então que eles também desmontam a base, né? A psicologia da base. Então, enfim, aí tem essa rearrumação e estão andando lá. Eu tenho algumas perguntinhas ainda sobre o Vasco, só porque eu acho que a gente
tem um grande destaque no ano de 2023 pra enfim... Fernando Diniz e Germancano, eu queria que você falasse... Você trabalhou com eles diretamente. Sim. Um resumo de como eles são. Fernando Diniz é psicólogo e treinador. O Fernando Diniz era ótimo, porque eu falava, vou falar agora com psicólogo, não com um treinador. Então, a ética profissional permitia, né, muitas... Porque ele entendia, né? Não era uma coisa assim que você tinha que falar de uma forma para o treinador entender. Ele entendia, ele respeitava muito o trabalho. E ele falava assim para mim, eu falo muito de resultado, né? E ele falava isso para mim, e isso até hoje eu levo. Não associe seu trabalho a resultado. Se associa muito, porque muitas vezes você vai fazer um bom trabalho e o resultado não vai vir, porque não depende de você. Depende de uma parte física, depende de uma parte tática, então não depende de você o trabalho. E eu levo isso para mim, e sempre quando eu falo isso, eu lembro dele, ele fica sempre comigo, me acolheu muito quando eu saí do Vasco, então é uma pessoa muito especial e torço muito por ele, de fato, assim, por ele. E o Cano também foi fundamental, inclusive na chegada do Sapinto, ele ajudou muito essa relação com a psicologia, essa integração. Cano é na dele, ele é super trabalhador, muito trabalhador, mas também tem acesso, né, à psicologia, ele gosta, ele valoriza, às vezes ele fazia comigo um caminho com a garotada mais nova, de trazer, de falar, é importante, faz, é bom. Então eu tenho muito carinho pelos dois e estou torcendo muito por eles. E o Lolo? Conheceu o Lolo? O Lolo, o filho Lorenzo, ué. Ah, sim, conhecia. Fofo, né? Muito inteligente, ele era pequenininho, né? ele fazia umas corrias lá com os cones, nossa, dependente quem torce pro Fluminense ou não, amo o Lolo. O Lolo é maravilhoso. Ficou famoso. Ficou famoso, é o L, né? O Brasil, todo mundo faz o L. Te perguntar agora, antes de chegar no Cruzeiro pra finalizar, você iniciou falando de salários atrasados, Sim. né? E aí, enfim, ficou um questionamento muito grande na minha cabeça. Como é que você faz um cara render com 6 meses? Então. E aí, porque assim, minha dúvida também, o seu salário também estava atrasado? Sim. Olha, então é você se motivando para motivar. Como é que isso acontecia? Eu acredito assim, quem se propõe a trabalhar num clube que tenha salário atrasado, tem que ter outras fontes de renda ou tem que ter dinheiro, reserva, aplicação, alguma coisa assim. No caso, eu trabalho no Comitê Olímpico, eu tenho um consultório, então eu tenho outras fontes de renda que dava para negociar, como os jogadores também acabavam negociando. O problema são aqueles jogadores que estavam em transição, que não tinham muitas condições. E aí o comprometimento, é incrível isso, que é o mesmo, e você vai entender, daquele que está sendo campeão com salário e premiação. Sabe o que é? É o comprometimento com a tua história, com a tua vida. Não é somente com o local que você está, mas é contigo, com a tua família, com as pessoas que você ama e que torcem por você. A partir do momento que você consegue esse viés, muitas coisas acontecem positivamente. Independente, você tem que ser movido ao dinheiro? Tem, a gente vive num mundo capitalista, sem ele a gente não é ninguém. Mas, ao mesmo tempo, você tem que mover um comprometimento com os teus valores, com os teus ideais, daquilo que te faz feliz. Então, a partir do momento que você trabalha nessa linha, fica secundária. Aí, a pessoa que tem, de fato, uma dificuldade financeira em administrar, ela tem que escolher. Uhum. Então, já teve caso da comissão técnica ter que sair porque não tinha como. Mas você via, às vezes, um segurança... Estou falando assim de uma forma aleatória, pessoas que ganham menos, né, fazendo Uber, fazendo outras coisas para sustentar ali aqueles dois trabalhos. E as pessoas vão se virando. Caramba. Nossa, parece que a pessoa, ela fala de um jeito que parece que... Você fala de um jeito que parece que tá falando com a pessoa que tá te olhando. É surreal. Eu daqui a falar sobre muita coisa. Vamos finalizar o assunto futebol. Com o Cruzeiro. Você trabalhou com o Ronaldo? Você conheceu o Ronaldo? Não. Conheci o Ronaldo. Uhum. Sim, ele se apresentou. Ele é muito tranquilo, um ser humano incrível. Mas ele respeita muitos profissionais. Ele não é uma pessoa de invadir espaço. Ele delega as funções para as pessoas ali, para os seus cargos, e deixa as pessoas tocarem o trabalho. E assim, você entra no Cruzeiro que, beleza, não era o maior candidato ao rebaixamento, mas perigou muito. E aí acontece o que você estava brincando, né? O Vitória ganha do Bahia na estreia da Fonte Nova. E você entra no Cruzeiro, se não me engano, contra o Vasco.
Não, contra o Flamengo, eu chego na véspera do jogo do Flamengo. Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. Entendi. O Cruzeiro perde o jogo. E aí o próximo jogo era o Atlético Mineiro lá na Arena do Atlético Mineiro. A Arena Nova contra o maior rival de Minas ali. E foi a mesma situação, porque era a inauguração do Cruzeiro, que é o maior rival, jogando lá. Era a inauguração do Estádio do Galo, da Arena do Galo. Contra o Cruzeiro, não? Contra o Cruzeiro e você... E aí eu lembro dessa história, mas eu guardo comigo, né? Porque a gente não pode falar. Deixa acontecer. E aí o Zé Ricardo lembra o Caio Júnior, né? Que me dá toda a liberdade de trabalhar. Já sabe como eu funciono. Então ele utiliza meu potencial e eu peço um trabalho de grupo. Mas não necessariamente era pro Atlético Mineiro, era pro momento que o Cruzeiro se encontrava. E aí, por coincidência, era o jogo do Atlético Mineiro. Uhum. Então, foi meu primeiro trabalho de grupo. E foi muito interessante porque eu faço trabalho, o grupo extremamente acolhedor. Eu fui recebida muito bem no Cruzeiro, por todos. Irado. E os atletas apoiando o trabalho, não tinha ninguém assim com cara torta. E eu falei, gente, esse é meu 8º clube, eu quero ajudar você, né? Já fui falando... E aí o trabalho durou 1h30, mais ou menos, a gente rendeu bem, mas não necessariamente do Atlético, era da gente com relação ao campeonato, sabe? Uhum. E aí fomos jogar lá no Atlético Mineiro, né? E aí ganhamos o jogo de 1-0, um jogo muito complexo, ali, truncado. O vestiário muito vibrante, o pessoal, nossa, que vestiário bom, já tá tendo uma mudança, o Rafael... falou ali, olha, lembra do trabalho de grupo que a gente prometeu com a gente mesmo, Rafael, goleiro. E ganhamos o jogo, né? E aí, quando a gente ganha o jogo, é interessante porque a mídia do lado de Minas fala, o Cruzeiro tá diferente. O que aconteceu com o Cruzeiro? Tem aí, né? É só buscar que tem que aconteceu com o Cruzeiro. Eles entraram diferentes, com uma postura diferente. E eu gosto do trabalho discreto. Então, uma coisa que eu falo não fica falando, chegou a psicóloga. Eu não gosto. Eu acho que tem que ser consequência, não causa. Uhum. E ninguém sabia de mim. Mas uma pessoa da Sport TV tinha me visto já no jogo do Flamengo, ali. E aí me viu no jogo, também me viram no jogo do Atlético, porque a gente acabou comemorando dentro do gramado, né? E aí, a gente vai jogar contra o Bahia no Mineirão. Sendo que o Cruzeiro não tinha ganho na temporada no Mineirão. Uhum. E aí eu faço outro trabalho de grupo. E foi assim, muito casadinho, eu nem gosto disso. Mas eu vi que aquele momento precisava. Faço um outro trabalho de grupo, logicamente sempre com autorização da diretoria, treinador. É tudo muito alinhado e claro, né? Porque é um trabalho silencioso. Então as pessoas têm que entender o que está sendo feito. E nós ganhamos do Bahia, de 3-0. Uhum. E aí os jogadores começam a falar, né, do trabalho. Trabalho, o que aconteceu? O trabalho psicológico. Aí pronto, aí vem um boom e uns memes muito engraçados. Memes? Na internet. Tem um de um gatinho dizendo assim, depois que a psicóloga chegou, vou procurar terapia. Umas coisas muito incríveis, assim. E aí depois a gente foi... Aí tivemos os tropeços, né? Infelizmente. E o Zé Ricardo sai, e aí fica o Paulo Autuori com o Seabra, que era o treinador do Sub-20, e eu fico ali com eles até o final do campeonato e a gente consegue salvar na penúltima rodada. Então, depois desse jogo do Galo, eu lembro muito que a mídia, pelo menos no eixo, né? Ela falava muito assim, Cruzeiro já se safou. Depois exatamente dessa postura contra o Galo, se safou. E não tinha se safado ainda. E é engraçado, né? Porque o Galo, se ele tivesse ganho esse jogo, ele brigaria ou seria um dos campeões, né? O campeão brasileiro. E o Cruzeiro, se perdesse, estaria perigando para não cair. Perigando talvez ali realmente junto com o Santos. Então esse jogo foi uma virada de chave absurda. Agora eu tô muito em dúvida sobre um monte de tema aqui que eu quero falar. Vamos fechar o assunto futebol? Só pra gente também falar um pouquinho de COB, de Olimpíada. Ano Olímpico, a gente tem muita coisa importante para falar. Principalmente sobre o lado mental de um atleta de alto rendimento que passa 3 anos treinando para a oportunidade da vida dele. Porque a gente sabe que a maior mídia vem se o cara ganha uma medalha ali, seja de bronze, seja de ouro. A gente sabe a mídia que o cara tem, o dinheiro que entra nesse momento.
Como é que é o trabalho dentro do COB? É muito diferente, né, do futebol. São realidades, assim, totalmente diferentes, porque no esporte olímpico não tem a pressão, a crítica, a quantidade de jogos que tem um jogador de futebol. Tem ciclos, né? Às vezes o atleta fica na Europa 3 meses, 2 meses, disputando, volta. O recurso financeiro é bem inferior a um jogador de futebol. Então, são realidades que não dá nem para comparar. E os valores olímpicos é incrível, porque mobiliza o atleta. Então, assim, enquanto a gente está falando de um campeonato brasileiro que dura alguns meses do ano, mas imagina um campeonato brasileiro de pontos corridos que duram 3 anos. Cara. E que o atleta tem que ser alto rendimento, isso aí. Tem que ser alto rendimento. Então, a gente fala de um vôlei de praia, que o atleta vai pegar o avião sozinho, que vai chegar lá, que vai, lógico, tem a federação, a CBV, que dá o suporte, mas é algo muito solitário, né? É só a equipe e a equipe. Não tem essa estrutura que tem um clube de futebol, que tem supervisor, gerente, roupeiro, não tem nada disso. Fisioterapeuta, médico. São eles, né? Eles vão com tudo. Então, eu brinco que tem 2 fases. A melhor alegria de um atleta olímpico é ganhar a vaga. Mas o momento ali da Olimpíada são um dos momentos mais sofridos de uma carreira de um atleta. Pô, eu jurava que era o contrário. Não. Acredito que a Copa do Mundo seja parecida do futebol. Sério? Por quê? Quando você chega numa Olimpíada, se a gente fala de vôlei, o próprio futebol tem esse espírito olímpico, porque eu já trabalhei com alguns atletas que foram pro futebol, que foram agora medalha, o Ricardo Graça. Sim. O Lucão, foram alguns atletas que eu converso, como é que é? Porque eles não vivem a Vila Olímpica, eles não vivem nada. Mas ele é algo transformador. Bebeto de Freitas dizia que tem os deuses olímpicos. Realmente, a gente que trabalha com a Olimpíada, parece que o ano vira na Olimpíada. É meio diferente o processo, sabe, ali que acontece com a gente. Então, por exemplo, um vôlei de praia, de quadra, um futebol, você fica a Olimpíada inteira, né? Desde o início até o final. Então, são dias totalmente angustiantes, porque sempre o próximo jogo é mais importante, não pode perder e tem que ganhar. E a Agatha Rippel, né, que é uma atleta muito querida, que hoje a gente trabalha junto, inclusive ela fala, na Olimpíada todas as emoções se potencializam. Porque é a velha frase da pressão. Coloca uma pessoa em pressão para você ver como é que ela vai funcionar. Então, tudo se potencializa, seja as vulnerabilidades, seja as potencialidades. Então, aqueles dias passam de uma forma muito sofrida. E quando se ganha uma medalha, aí depende. É aquele atleta que, por exemplo, o vôlei de praia é obrigado a ganhar medalha. Então, você não faz mais que a sua obrigação. Se você tem um wrestling, né, que nunca ganhou uma medalha olímpica, e se ganha, aí é uma devoção. Então, você vai variar de modalidade para modalidade. O que é melhor, eu não sei, porque o esporte individual não há uma transferência de responsabilidade. Verdade. É ele. O esporte coletivo, muitas vezes, mas eu fiz a minha parte, outro não fez, eu dormi, o outro não dormiu, independente de qual é. Então, é muito difícil mensurar. Mas no esporte individual, normalmente, o atleta disputa 2, 3 dias, ele não fica aquele ciclo inteiro, aquela preparação. Aqueles dias todos ali. Agora, tem que ter todo um critério. Vai assistir jogo do adversário alto, você vai assistir outras modalidades, vai torcer, você tem que entender, você vai responder o WhatsApp, Instagram de todo mundo, porque o futebol está acostumado com isso. No esporte olímpico, os atletas vão sentir o que o futebol sente na Olimpíada, que é essa olhar. Porque os outros campeonatos não são tão... Não. Como é que é o termo certo? Não é valorizado, né? É divulgado, assim, né? Exatamente. O Campeonato Mundial de Vôlei de Praia... Não vai passar em horário nobre. Então, só vai passar. E aí, eles só passam a ser conhecidos nesse momento. Isso. Então, tem que ter esse gerenciamento também. Falando de Olimpíada, é engraçado que eu pensei numa outra coisa aqui também, mas vamos falar do caso Simone Biles, mas é mais Olimpíada de Tóquio, porque foi muito forte, né? Foi uma situação, assim, que escrachou para o mundo o quanto uma Simone Biles talvez seja, ela é declarada, né, como uma das maiores ginastas da história
já, tanto pelas premiações, tanto pelo que ela faz, pelo que ela fez e talvez pelo que ela fará na próxima. E ela acabou, enfim, na Olimpíada de Tóquio, ela acabou chegando na final, ela acabou começando ali a Olimpíada, mas nos momentos decisivos, enfim, durante, ela decidiu parar e deu uma declaração muito forte, dizendo que o ser humano precisa dar valor à saúde mental e ele precisa entender o momento. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Ela não é nenhuma. Ela também é uma atleta de alto rendimento, mas ela é uma estrela. Então, como é lidar com isso pra ela? E assim, parou. Não, eu não quero. A Olimpíada. Como é que foi? Justamente isso? Por isso, porque até o Caio Júnior dizia isso, que você tem que ter cuidado. Se você ganha e sente alívio, tem algo errado. Se você ganha e sente... Tudo, você vai sentir tudo, mas se você sente mais alívio do que alegria, é porque tem algo errado. Então, a gente vê isso no depoimento do Pelé, que está na Netflix. Ele fala que ele sentiu alívio quando ele ganhou a Copa de 70. Né? Você vê isso em vários relatos de atletas muito bem-sucedidos. Por quê? A vitória torna-se uma obrigação. E o atleta não é máquina. Ele tem emoções. A vida de um atleta, gente, é muito solitária. É muito solitária. Você imagina você ficar como um jogador de futebol na concentração praticamente metade das horas do teu ano. Imagina você, mas é legal. Sábado, tá um sol lindo, ele tá vendo ali da janela do quarto. Tá vendo no Instagram todo mundo se divertindo, ele ali, né, tendo que cumprir aquela função. Ah, mas ganha bem, mas o sentimento não valida. Você pode ganhar 1 milhão, mas ele tá ali sentindo as mesmas coisas. Talvez o que ele quisesse é estar de chinelo numa praia sendo desconhecido. Michael Phelps fala também isso, que ele treinava todos os dias. Independente, ele treinou por 3 anos todos os dias. Michael Phelps é o maior ganhador de todos os tempos na natação. A pressão realmente é absurda. É absurda. E na Olimpíada é a mesma coisa. É extremamente solitário. Cada país você tem que se alimentar, tem que entender o que você tem que levar de suplemento, o que você não tem que levar. Sustentar relacionamentos amorosos é muito difícil. Se você não é do meio, né? Então a pessoa ela começa a ser cobrada porque não tem tempo, não tem isso, não tem aquilo. Então realmente é uma vida extremamente solitária, que só tem a pressão. Então chega um momento que há a depressão. Como é a depressão? E aí é a super dica para os atletas. É quando o atleta ganha ou perde e não muda nada. Eu ganhei, eu perdi, tá a mesma coisa. E aí chega um momento, que eu acredito que aconteceu com essa atleta, com a Simone, que ela... Qual o objetivo disso tudo? Então, talvez o ouro dela, eu conjecturando aqui, possa ter sido... Eu tenho que alertar as pessoas sobre isso. Porque as pessoas atrelam o resultado positivo, um título, à felicidade. Mas o que é felicidade? E o que não é felicidade? Porque a felicidade se constrói no processo e não no resultado final. E o processo dessas pessoas tem que abrir mão de muita coisa. Uma coisa que eu não gosto, tem que ter sacrifício. Não, você tem que ter benefício. Ah, não vou beber álcool porque eu quero render bem amanhã. Eu vou me beneficiar com isso. Não, tem que ter o sacrifício de não beber e não me divertir. Tá errado. Então, se o sacrifício não se tornar benefício, o atleta não é feliz. Então, hoje a gente tem uma lacuna de atletas de qualquer modalidade de alto rendimento, envolvendo o futebol e os esportes olímpicos, que os atletas ganham muito dinheiro, ganham reconhecimento, mas não são felizes. Cara, que loucura. Toda vez que ela fala, parece que é direto pra pessoa, assim, é muito doido. Parece que a gente tá numa sessão de terapia. E também parece que o tempo não passa, mas passa pra gente. Queria te agradecer muito a participação. Eu tenho mais uma pergunta que eu vou finalizar, mas eu queria te agradecer já muito a participação. Pra mim foi um papo especial. E aí eu espero que para as pessoas também seja quase um pessoal, né? Tivemos uma terapia, tá, gente? Tivemos uma sessão de 1h30 de terapia aqui. E lembrar todo mundo, mais uma vez, para se inscrever no nosso canal, no Baixcast, seguir a gente nas redes sociais, com muitos cortes irados e muitos conteúdos sensacionais. Baixcast, Instagram, TikTok e YouTube. Obrigado pela participação, tá, Meire? Tem mais uma pergunta que veio dos bastidores do Baixcast. Mas aí cabe a você também. Você surge no Vasco, família portuguesa?
Isso. Família portuguesa, surge no estágio do Vasco, volta pro Vasco, fica 7 anos. Teu coração é um pouco mais vascaíno? Olha, quando a gente tá no dia a dia, a gente gosta de todos os times. Então eu falo que eu sou Vasco, eu sou Botafogo, eu sou Vitória, eu sou Bahia. Benfica, Cruzeiro, Criciúma também. Grêmio. Kobe. Meu coração, e se vier um outro clube, eu vou ser um outro clube, porque a gente gera uma identidade, hino, torcida. Eu estudo a história do clube, então não tem como me vincular. Mas com certeza o Vasco da Gama me formou, né? Não tem como não ter um carinho e uma gratidão. É o Vasco. Se quiser, enfim, contar um pouquinho pra finalizar, né? Você vai lançar um livro. Enfim, só pra finalizar também, deixa tuas redes sociais pra galera, teu trabalho, só pra dar um alô pra rapaziada. E obrigado de novo pela participação. Eu que agradeço. Eu tô fazendo um livro sobre a psicologia do esporte. E a proposta do livro é falar para psicólogos, mas também para pessoas assim. Eu acho que você até me respondeu bem. Para a pessoa ler e falar, caramba, isso eu me identifico, eu posso usar esse tipo de recurso. Não é autoajuda, porque é dentro da psicologia do esporte. Mas vai, com certeza, facilitar muitas pessoas. E quem sabe eu volto aqui para... Não é quem sabe não, é com toda certeza. Até porque essa 1h30 era para ter sido 4 por mim. A gente ficava aqui até amanhã. E eu agradeço muito a oportunidade. Falei coisas aqui que nunca tinha falado para ninguém, hein? Até porque eu não sou boa assim de dar muita entrevista. Então eu estou muito feliz pela oportunidade. Um beijo a todos que a nos gente que acompanharam. agradece, tá? Muito obrigado, rapaziadinha. Espero que vocês tenham gostado. Comenta sobre esse podcast que te deixa reflexivo, assim, ó. Então acaba o podcast assim meio... Gente, onde é que eu tô? O que tá acontecendo? Um beijo no coração de todo mundo. Até o próximo BaixeCast. E é isso. Tchau, tchau.